tudo bem com vocês? Meu nome é Carolina Brits, sou médica infectologista infantil e hoje estamos começando o terceiro episódio do Carol Explica e um carinho muito especial hoje pela minha entrevistada, Kency Laterza. Ela é uma pessoa hoje extremamente muito querida e muito especial na minha vida, no qual além de uma amiga, hoje é uma professora, uma mentora de oratória e eu trouxe esse tema aqui pra gente porque pra mim super fez sentido, eu acreditava que eu tinha uma facilidade com comunicação e vejo hoje, me analisando, depois das aulas da Kency, o quanto a gente ainda pode melhorar e trazer cada vez mais informação de qualidade, com tons de voz diferente. Então, assim, ele realmente faz um total sentido para mim. E vamos falar então um pouquinho, Kency, sobre a importância da oratória e da comunicação humanizada tanto para a medicina quanto os profissionais de saúde. Eu acho que esse é o tema que a gente traz aqui para bater um papo. Olá, Carol, obrigada pelo convite, terceiro episódio, que honra. E você sim tem facilidade para oratória, mas gente, a oratória, ela não é dom, ela é treino. Então, quanto mais você treinar, melhor você fala, melhor você vende o seu produto ou o seu serviço. Exato. Você consegue se expressar dando credibilidade, tendo o que eu chamo de autoridade sobre o tema. Eu acho que para a medicina, ainda trazendo um pouco aqui porque a gente conversa muito, essa questão de clareza, de esclarecimento, eu acho que um conforto, quando você dá um diagnóstico um pouco mais difícil, uma notícia difícil, a forma como a gente se comunica, e aí a gente fala muito sobre a questão verbal e não verbal, da importância da gente trazer esses momentos numa boa oratória, né? Numa boa apresentação de uma situação, né? Porque a comunicação, vamos falar especificamente então do Exato. diagnóstico, foi um ponto Exato. que você colocou. Trazer esse tema. Ele vai não só com a comunicação verbal, como você está conversando ali com uma família ou com um paciente, como com a não verbal. Então, naquele momento você acolhe, que é a comunicação não verbal, e aí você comunica alguma coisa pela verbal. Mas que palavras eu coloco? Como eu falo? Então, a comunicação, gente, ela é basicamente ponto A comunica, ponto B recebe. Como eu falo para que o ponto B receba essa comunicação da melhor maneira possível, sem o que a gente chama de ruído. A gente não pode ter nada que dê ruído nessa comunicação. Então, falar com clareza, falar com objetividade, na área da saúde, falar com transparência, explicar o porquê, para onde vamos com aquela informação, o que a gente consegue fazer no caso de um diagnóstico. Vamos pegar um exemplo? Fica mais fácil. Eu acho que então, sim. temos um diagnóstico de câncer, por exemplo. Pronto. O que a pessoa que está do outro lado ela quer saber? Eu tenho cura? Existe tratamento? O que eu posso fazer? Qual é meu próximo passo? Então, não adianta você falar, olha, você tem um problema e é muito grave e tal. Não, gente, explica. Olha, foi diagnosticado isso. Os próximos passos são, de acordo com a ciência, com os estudos que nós temos, aqui. A probabilidade de cura, nesse caso, é de 90%. Mas você precisa fazer assim. O que significa? Eu estou dando dados, fatos com transparência, objetividade, e você pode falar. Aí vai depender da pessoa e do caso, de um outro jeito. Você pode falar, olha, né? Sim. O tom de voz não pode ser tão agressivo. Talvez para um diagnóstico mais difícil, um tom mais... Você tem que abaixar teu tom, você não pode... Então você fala assim, então, vamos lá. E abaixa, porque você está acolhendo aquela pessoa. Então, quando você fala mais forte, projeta seu corpo, você está dando ênfase. Então, na hora de acolher, é ao contrário, você está trazendo a pessoa para cá. Então, é tudo, percebe? É tudo... o movimento versus o que você fala. E uma coisa que você me dá nas aulas, que a gente conversa muito, é você responder perguntas. Eu acho que, e acredito, que para mim, preciso dar um diagnóstico difícil para uma paciente. Eu vou estar preparada para aquela conversa? Quais são as possíveis perguntas que eu preciso estar preparada para aquele paciente responder? Porque eu acho que o despreparo ou abrir um diagnóstico e falar de qualquer jeito, eu acho um pouco difícil. A gente também tem que estar preparada para isso. Sim. Principalmente médicos que lidam com esses diagnósticos difíceis. Então, se preparar, porque você sabe que no teu dia a dia vai ter situações que vão ter que ser mais complicadas de você responder.
Sim. né? Então, é trazer essas perguntas e você saber responder é uma forma da gente planejar e ser um pouco mais seguro para aquele paciente. Isso, você ter autoridade sobre aquele tema. Por isso que a gente vê muitas vezes, aquele meu médico foi maravilhoso, eu confio naquela médica. Por quê? Porque o médico, ele meio que dá a mão e vai junto. Vamos juntos. Então o médico, ele abraça, porque o médico também é ser humano. Eu sei que o médico, Exato. ele cria uma casca para não se envolver com todos os pacientes, porque senão seria também difícil sobreviver. Exato. Mas ele lá no fundo, ele tem parente, tem marido, tem esposa, tem filhos, tem pais, então tem primos, tem os familiares que também estão todos aqui, estamos todos suscetíveis. E às vezes... Então, né, nessa hora o médico se vê como um ser humano também. E às vezes, naquela situação que você está dando um diagnóstico, você também está passando por situações pessoais, e isso até eu falo muito para os meus alunos, que é como você tem que deixar aquela situação da Carolina do lado de fora, porque a pediatra Carolina, ela vai ter que atender agora situações difíceis. Então, se a gente traz essas emoções que a gente está vivendo como pessoa Carolina para a personagem pediatra, é tão difícil. Porque você não pode misturar isso. E muitas vezes você está chateada, arrasada, e você fala de uma forma muito ríspida. Porque talvez para você aquele diagnóstico seja ínfimo perto do que você está passando. Mas para aquela pessoa, aquele diagnóstico que você está dando, nossa, para ela é extremamente difícil. E a gente não pode, em forma alguma, comparar. E a gente não pode esquecer que naquele momento eu sou a profissional de saúde e eu não sou a Carolina. Né? E falando em pediatria, então vamos lá. Normalmente você atende a criança é seu paciente, mas Carolina é ponto A, quem é o ponto B? A mãe do paciente. Então você está falando para quem? Você está falando para a mãe daquela criança, o que duplica a dor. Porque quem é mãe, ou se for o pai, sabe que a gente acaba sentindo muito pelo mais. Filho. Então, como dar um diagnóstico, como conversar? Às vezes não é também um diagnóstico tão grave, tem cura, mas mãe precisa conversar. É mais preocupada, então você precisa chegar naquela mãezinha de forma a entender, tô junto, vamos lá, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, e sempre acolhendo e comunicando da forma com mais credibilidade possível. Eu acho que é isso que os médicos buscam e precisam ter, porque a gente precisa, realmente, quando a gente vai ao médico, a gente tem que confiar no médico. E entender que aquele médico sabe mais do que eu sobre aquele tema. Porque quando você vai ao médico, você precisa de uma ajuda, uma orientação para melhorar sobre X problema. Então, aquela pessoa, ela entende mais do que eu sobre aquele tema. Então, me acolha e me diga para onde ir. E aí é aquele momento que o médico precisa fazer o acolhimento. Ainda falando sobre a linguagem corporal e verbal, que a gente comentou agora há pouco, uma coisa que eu tento também falar muito para os meus alunos e tento reforçar isso, me analisar todos os dias, é nós conversarmos na mesma linha. Infelizmente, a gente sabe que alguns profissionais da saúde sempre conversam numa linha superior ao paciente. Então, quem está aqui sentada e eu estou avaliando e de repente eu começo a dar um diagnóstico em pé e o paciente sentado. Né? Eu vejo que infelizmente isso acontece e a gente precisa entender que a gente precisa sempre conversar na mesma direção, né? Não de uma forma impositiva. Então aquela questão corporal de você ter uma certa superioridade olhando para o paciente também é muito, muito, muito ruim e acontece. E essa questão de sensação de superioridade, ela é clara e ela é uma linguagem não verbal. A partir do momento que você está mais alto, olhando de cima para baixo para a pessoa, você intimida a pessoa, essa é a palavra, sabe? Você intimida a pessoa que está lá embaixo. Tanto que existem vários estudos aí, você como pediatra deve saber, quando a gente vai conversar com uma criança, não brigar, a gente abaixa. Sempre. E fala com ela olho no olho, porque não é para intimidar, é para educar. Então você abaixa e fala, e a comunicação é sobre isso. Então se você está em pé falando alguma coisa, você está... Tanto qualquer figura ou meme que você vê assim, alguém mais alto sobre o outro. Agora é sempre assim, é a pessoa maior. Assim. Eu tava num lugar e não podia comer, mas a minha consciência do bichinho do lado que mandou comer, assim. Você sempre tá maior que o menor. Claro, porque é a questão do grande engolindo o menor. Então essa questão de você falar em pé, seja o que for, para outra pessoa sentada, se não for um papo informal, de bar, ou um fim de reunião, ou um bate-papo, não indico.
Não é bom. E outra coisa que pode acontecer, principalmente dentro do consultório, se o paciente está sentado e o médico levanta, significa que ele já quer acabar logo com a consulta. Ele dá a sensação de, tá terminando, vamos lá, já tô em pé, vamos. Péssimo pro paciente. Porque se ele tá sentado ainda, ele quer ouvir mais alguma coisa. Exato, entendeu? exato. Então, tem que tomar e você muito já cuidado levantando, já levando o já paciente para levanta, porta. já vai levando pra porta, vamos lá. Isso também Entendeu? acontece. A gente está trazendo aqui, eu acho que é importante para quem está assistindo, eu acredito que isso que a gente está conversando aqui e trazendo esses exemplos faz com que tanto você, estudante de medicina, reflita sobre possibilidades que infelizmente eu não quero que você faça, mas também para os profissionais de saúde que estão assistindo de se ter essa autocrítica, de olhar para você e falar assim, poxa, será que realmente eu não estou fazendo isso, né? E isso é importante. Porque essa comunicação, gente, a comunicação, principalmente a não verbal, que a comunicação verbal é, né, que a gente emite pelo som. A não verbal é desde quando a gente, de como a gente está vestido, como a gente se porta. Se a gente cumprimenta alguém no elevador, quando a gente chega e olha para baixo, é comunicação não verbal, é zero. Aí você chega e se expõe, abre os ombros, olá, bom dia. Você misturou a não verbal com a verbal, aquela simpatia, aquela empatia com alguém que você encontra. Então você precisa das duas, tá? Não adianta você chegar também numa imponência num lugar e aí quando você abre a boca, não dá. E o inverso também. Você chega num lugar, fala super bem, mas não está vestido adequadamente. Aí tem gente que vai falar, então quer dizer que se eu não tiver... Tô querendo dizer. Se você vai a um casamento, você tem que estar de terno, você tem que seguir o código. É um código de conduta. Se você vai ao fórum, é um advogado, você tem que ir adequado. Por quê? Porque senão você cria um quê? Ruído na comunicação. Pode fazer? Pode, mas tem que arcar com as consequências. Nossa, eu acredito muito nisso. As pessoas querem fazer isso, mas não quer arcar com as consequências, não quer ser julgado. Vai ser, gente, porque tá aqui no nosso... Ele joga pra frente. Poxa, se a pessoa chegou aqui, é um advogado, mas não tá de terno, é automático, gente. Então a gente vai ter que mudar a humanidade ou lutar contra. Porque é difícil. Porque é difícil. E é isso. E eu entendo você. Eu acho... Até, por exemplo, a gente está falando às vezes de alguma especialidade no qual o profissional talvez não se adeque àquela especialidade que ele estuda. Eu tenho então ótimos exemplos. Isso também é importante. Vou trazer por mim, né? Hoje eu tenho uma menina de 19 anos, mas... Que credibilidade que às vezes eu poderia ter de uma pediatra que tem um filho que constantemente vive doente, que constantemente está sempre com congestão nasal, resfriado, cheio de lesão na pele. É uma linguagem não verbal da minha profissão. Total. Talvez eu não acredite nisso, né? Mas se eu tenho uma filha extremamente doentinha, vive, né, cheia de problema, e eu trago isso para o meu consultório, né? Tratáveis. A gente não está falando realmente de doenças, mas tratáveis, como é que eu vou trazer isso para minha personagem? E isso é a minha linguagem não verbal também. Não, né? E é de todos. Você vai num dentista, se você olhar o dente e não tá bom, você fala, não, mas ele não cuida do próprio dente. Não é verdade? Você vai no cabeleireiro, ela fala, nossa, o cabeleireiro... Você vai num endócrino super gordinho, ou você numa dermato que a pele não esteja bacana, e assim sucessivamente. Porque a pessoa, a primeira coisa, ela é o cartão de visita dela não verbal. É isso sobre mesmo. o que. Então, o que você quer comunicar? Esse é o ponto. O que você quer comunicar? Então, se é um cardiologista, ele quer comunicar saudável. Saudável. Então, normalmente, hoje em dia, é super normal. Hoje, sim. O cardiologista, ele corre, ele caminha, ele não fuma, ele tem uma alimentação saudável. Por quê? Porque ele sabe o que ele precisa fazer para cuidar do órgão coração. Certo? Que é um músculo, mesmo. né? É isso mesmo. Então, pensem muito sobre isso. E uma das coisas bem importantes para a comunicação não verbal, pensem assim na vida de vocês, é o olho no olho. Você chega num lugar... na recepção, vamos falar de uma recepção de um consultório médico. Você chega, tem duas pessoas, elas não te olham. Elas estão olhando para baixo e você fica parado ali. Qual é a sua sensação? Nossa, gente, eu não sou ninguém. Eu chego aqui e ninguém me olha. Agora veja a diferença. As pessoas estão ocupadas. Eu tô aqui, eu tô ocupada. Chegou uma pessoa, eu tô ocupada, eu olho, um minutinho só que eu já vou lhe atender. Muda tudo. Gente, muda tudo. E isso é na padaria, no bar. Poxa, o garçom não vem. Se o garçom de longe, você um minutinho só, já vou lhe atender. Já muda tudo. Você se sentiu acolhido. Acolhido aquele serviço. Isso em consultório médico acontece muito, hein? Fica a dica. Isso mesmo. É por isso que olha, sou apaixonada por essa mulher. Eu acho que ela realmente faz uma diferença total na vida da gente com esse quadro, que a gente precisa falar sobre isso cada vez mais.
Quando você acha, Candice, que termos técnicos ajudam e atrapalham? Ai, termos técnicos. Posso falar bem Por favor. sinceramente? Eles só atrapalham Tá. quando você está falando com o público paciente. Termo técnico, tanto na medicina quanto no direito, gente, é para usar entre pares. Você está num congresso, você está numa roda de amigas, Sim. você tá, médicas, né? Sim. Vocês podem falar, eu vou até trazer o exemplo da escabiose, que a gente conversou. que eu não sei se você sabe o que é, mas eu descobri que é sarna. Eu estava conversando com a escabiose, eu pensei, meu Deus, ela deve achar que eu sei o que é escabiose, que raio é escabiose. Porque ela estava conversando numa linguagem, aí ela falou, é sarna. Eu falei, poxa, Carol, sarna. Tudo bem, pode falar escabiose, mas como você vai mandar para um público que não é médico, pode ser uma mãezinha, Sim. pode ser a dona de um pet, porque soube também que temos a sarna nos animais, não é igual, mas é parecido, enfim. Isso. Então, usa a palavra técnica, mas esclarece, porque senão você causa o quê? Um ruído na comunicação. Então você acredita que o médico, para ele conversar com o profissional de saúde, para ele conversar com o paciente, para ele ter uma boa relação, ele tem que dar informalidade. Você acha que isso não fica informal demais? Talvez esteja repetitiva, mas não sei se você conseguiu entender minha pergunta. Consegui. Não é porque você está sendo informal ou coloquial que você está falando errado. As pessoas confundem muito isso. Ah, ele fala um monte de gíria. Eu falo, não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode falar formal, você pode falar informal, coloquial, mas, gente, tudo é falar corretamente. E você está falando para você fala assim, olha, isso aqui, esse probleminha, a gente chama de escabiose, que é uma sarna, porque você pode falar a palavra, você pode falar, explica. Mas você tem que explicar. O que não pode, gente, o que eu não aconselho é que vocês usem só as palavras técnicas. Não precisa mostrar que sabe. Sabe aquilo? Às vezes você, não, você tem uma escabiose. Eu só tô falando escabiose, gente, porque eu conheço poucas palavras. Mas enfim, você tem um vírus, um epidema, não sei o que lá. Catapora e varicela, uma outra. Catapora e varicela, é a mesma coisa. Varicela, é a mesma coisa. Gente, na minha moda tinha catapora, rubéola e tal. Quando você pode falar e explica na sequência, porque aí você mostra o quê? Mais autoridade sobre o tema. Eu sei o termo técnico, mas eu sei conversar com você. É bom isso. Entendeu? É muito melhor, porque você mostra que você sabe, mas mais do que saber, é entender que você precisa ouvir daquela forma. Então você mata dois coelhos com uma cajadada só. Você tem autoridade sobre o tema e conversa bem. Até deixei anotadinho aqui, a gente sempre conversa das nossas anotações, gente, né? Você sabe o que é escabiose? Mas uma coisa que eu queria também trazer aqui e discutir com você, que é muito, muito interessante, quando você aprende a fazer uma boa anamnese na pediatria, a gente toca muito nesse assunto e muda totalmente a relação médico-paciente. Eu vou atender a Candice e vou atender a filha dela, Lorena. Eu não sei o nome da Candice e eu falo, oi mãezinha. Existe, e a gente falando sobre isso é muito engraçado porque me lembrou e eu acabei anotando isso. Existe uma quebra, e aí vai nesse ruído, quando você conhece o responsável pelaquela criança e já nomeia essa pessoa. Porque, por exemplo, a Candice, ela pode ser mãe da Lorena, mas ela pode ser tia da Lorena, ela pode ser vó da Lorena, ela pode, se você pode às vezes falar oi vozinha e ela ser mãe da Lorena. Então imagina você já aparentar aquela responsável para aquela criança e ela não é aquilo. E a sua mãe, ela tá em casa, se Deus quiser, super muito bem, obrigada, e ela é sua mãe. A Candice não é minha mãe, a minha mãe está em casa. Então tomem muito cuidado de, olá, tudo bem? Meu nome é Carolina, como é que é seu nome? Ah, meu nome é Candice. O que a senhora é da Lorena? E fale, eu sou a mãe, e aí sim você começa a conversar, até porque você precisa saber quem é responsável por aquela criança. E tá tudo bem perguntar, tá tudo muito melhor perguntar do que errar. Porque o quanto já acontece. Hoje, cada vez mais, as mulheres hoje, né, se programam mais, muito. Em questão da gestação, se programam mais, enfim. A gente não pode preconceituar uma mulher hoje mais velha, com crianças pequenas, a gente já achar que é mãe ou que é vó. Então, tomar muito cuidado com isso. E às vezes, mães adolescentes, a gente coloca, ai, você é irmãzinha. Oi, irmãzinha, tudo bem? Não, ela é mãe. Então, tomem muito cuidado, sempre perguntem antes o nome
da responsável daquela criança e tentem se comunicar o máximo pelo nome da pessoa e não pela mãezinha, paizinho, tiazinha, vozinho, porque realmente você infantiliza algo que não é para ser infantilizado. Isso, e até porque o papo ali é com aquela pessoa, não é com a criança. Exato. Então, no caso da minha, que era a Lorena, muitas vezes quem levava no médico era a minha mãe ou a minha irmã, porque eu trabalhava em São Paulo, não tinha tempo aqui. Sim. E aí chegava a minha mãe e falava, a senhora é o quê? Aqui minha mãe já chegava e se apresentava, mas essa minha irmã passou por mim em várias situações. E assim, olha, mãezinha, e tacava, porque até a questão da semelhança. E tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta. Não é minha filha, ela é minha sobrinha. Exatamente. Eu nem tenho filhos, eu não tenho idade pra isso. Ela é minha enteada, ela não é minha filha. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque você faz esse ruído que nem a Candice falou. O A e o B já quebrou logo no primeiro momento. Criou a confiança, Criou a sabe? Por que não chegou lá, tudo bem? E você pode até brincar, você fala, nossa, é o quê sua? Não é filha, né? Porque você nem tem idade para ser mãe, sabe? Você brinca, você vai de sim, a minha mãe, nossa, então você foi mãe aos 12 anos. Dá uma quebrada. Se não sabe, se não tem informação, dá uma olhada no sobrenome, dá para ter um cuidado. Dá para ter um cuidado. Dá para ter um cuidado. E aí aquela coisa do acolhimento e começar a conversar. O que que você faz, né, quando você faz esse, que a gente chama de, na comunicação a gente chama de rapport, que é você, a anamnese da medicina. Sim. É o rapport na comunicação. O que é o rapport? É você tirar o máximo de informações da outra pessoa para essa troca. E aí praticar o que a gente chama de escuta ativa. Porque uma das principais coisas na comunicação é saber ouvir. Quanto mais você ouve, melhor você se comunica. Escutei um exemplo ontem, vou usar aqui. Uma amiga minha foi à manicure. E aí ela estava fazendo as unhas dos pés. Ela falou assim para a manicure, não mexe no meu dedão, porque eu tenho um probleminha, dói muito. A manicure falou assim, não, mas eu sei mexer. Aí ela tentou uma segunda vez. Não, ele dói muito. Eu tenho um problema, é crônico. Não mexe. A manicure, não. Ela quis dizer o quê? Eu manjo da coisa, né? Eu faço isso há muitos anos. Não, daqui eu sei mexer. Ela, não quero que mexa no meu dedão. Na terceira vez. E aí ela falou, eu não volto mais nessa manicure. Exato. E o que aconteceu com essa manicure? Ela quis mostrar que sabia sobre o tema, mas ela não ouviu. Ela poderia fazer como, gente? Nossa, mas o que é que você tem? Será que eu consigo te ajudar? Eu tenho bastante experiência. Pronto. Aí ela ia explicar o problema, ela não ia ter experiência, porque é um caso crônico, medicinal lá, ela explicou, não cabe aqui, até porque as palavras sim, eu não vou saber repetir. E tudo bem. Mas não, ela, não, eu sei, sabe o quê? Ela não falou nada, ela só falou, eu tenho dor, não quero que eu mexa, gente, a pessoa tá falando, você não tá escutando? Então, a ouvir e ouvir. Não é só a pessoa falar. Pelo contrário, às vezes a pessoa fala tanto que a outra fica atormentada. É isso mesmo. E você falando da escutativa, quando eu fiz faculdade em 99, eu tinha um professor de propedêutica, logo nas primeiras matérias assim dos 6 anos da faculdade, uma matéria relativamente simples, mas que ela traz muito como aferir pressão, como você calçar as luvas, enfim. E uma das coisas que o professor mais falou, e eu lembro assim até hoje, o paciente, ele sabe o diagnóstico. Cabe você ter uma boa escuta e saber perguntar. Porque ele sabe te falar o diagnóstico. É só você realmente dar uma boa linguagem e desenhar uma boa anamnese, porque ele vai te dar o diagnóstico puramente clínico. Muitas vezes ele não precisa de exame, mas faça boas perguntas e tenha uma boa escuta. Porque a gente consegue dar um diagnóstico pura e simplesmente numa anamnese. Eu tenho que contar um negócio. Não é? Por favor! Você falou, ele era uma aula ótima, tal, aferir pressão. Gente, aferir ou medir, por favor, não digam tirar a pressão. Porque a pessoa morre. Tirar a pessoa, você tirar a pressão da pessoa, a pessoa morre. Tudo bem? Eu fui num lugar e falei assim, não, vamos tirar a pressão. Eu falei, não tira! Falei, vou falar de propósito. Não tira a pressão. Ele falou assim, não, mas a gente tem que tirar. Eu falei, você tem que medir. Se você tirar, você mata o homem. Ficou todo mundo parado, assim, me olhando. Aí eu falei só pra causar. Mas, gente, eu não vou nem falar quem foi, nem que hospital, porque eu não vou lembrar o nome. Mas foi aqui na nossa terrinha. E eu fiquei tão chocada que eu falei, gente, como assim? Tirar a pressão. Na galera, né? Aqui, no papo, no coloquial, tudo bem, você entende, você filtra.
Mas, Não. entre enfermeiros Não, e não médicos, pode. a gente Não não é pode escutar recomendado. tirar Não, a de pressão. jeito nenhum. Como tirar? Tirar da onde? Você vai tirar, vai por aonde? Tá bom, pronto. Mas Pessoal, é isso. Mas foi só eu acho que é importante nervoso. a gente trazer isso. E trazer um pouquinho agora para o que a gente vive cada vez mais, né? Que é a era digital. Eu acho que é uma das formas mais difíceis de comunicação e que as pessoas ainda estão, talvez, muito, não sei se primitivas, não sei se é essa a palavra, mas estamos querendo aprender cada vez mais a se comunicar, né? Hoje eu estou conversando com quem está ao meu lado, mas aqui eu preciso aprender a comunicar com 1, 2, 10 milhões de pessoas que vão estar assistindo a gente. Né? E como a gente faz isso hoje, nesse momento atual que a gente está? Então, essa questão da rede social é um dilema, né? Porque o médico ele tem que sair do consultório para ir para a rede social, falar bem sobre a especialidade dele para ser uma referência. Olha como as coisas mudaram. Antigamente indicavam, então era o médico da família, Sim. e aí você, o cardiologista, que era do meu pai. Então, agora você tem que ir para a rede social, falar bem de alguma coisa, né? Que você, um cardiologista, vamos usar aqui, dar dicas sobre como se alimentar bem, como melhorar, como não infartar, como isso, como aquilo, para você conseguir seguidores e esses seguidores se transformarem em pacientes seus. Olha a luta. É isso. É uma luta. E aí eu vou falar para vocês uma coisa aqui que é triste. Muitas vezes você vai ter lá 2 cardiologistas. Um é excelente, é técnico, estudou, é dedicado, sabe mesmo sobre o assunto. O outro, ele fala melhor na internet. E ele ganha mais seguidores e ele ganha mais consultas. Então, gente, eu sou uma pessoa que usa a rede social, não sou contra a rede social de jeito nenhum, porque nós estamos nisso, mas vejam, não acreditem em tudo que está na rede social. É isso. A pessoa precisa se preparar para estar na luta. Tá no jogo, gente, é fácil. O difícil é você se manter no nível. No nível. Então, pode ir para a rede social, mas se prepara também. Não é só sobre estar na rede social. É todo o arcabouço de informações que você tem que ter. Você tem que ter conteúdo sobre o seu tema. Senão, uma hora... Por isso tem gente que some, e com informação desaparece. de qualidade, né, Kenzie? Porque a gente não pode também falar qualquer coisa e achar que tá tudo certo, porque isso pode verbalizar de uma forma e aí fala, nossa, eu vi, aquela médica falou aquilo. Exato. Mas com base em quê? Exato. Saiu pesquisa em algum lugar? Quem foi que te disse? Sabe que agora tudo é moda. Se você tomar um chá com farinha de beterraba faz bem pro coração. Tudo bem. Com base em quê? Com base nisso, tem estudos que comprovam uma pessoa que tomou 2 anos, baixou o colesterol, fez não sei o quê, fez não sei o quê. Então, quanto melhor você falar, você tá bem, você tá bem. Mas, gente, sempre pense que o conteúdo, ele atrai muito mais do que um negócio que explode, sabe? Uma falinha bonita de impacto. Você pode ter isso. Então, tenta juntar tudo. A rede social, ela é liberada, né? É uma terra de ninguém, vamos dizer assim. Você fala o que você quer, mas você tem que arcar com as consequências. Você entrou lá, entrei, mas você tem que arcar com o que você fala. Eu sempre falo isso, Carol, você te interrompendo. Quando eu ia dar uma entrevista de emprego para alguém, você quer ir para tal cargo? Olha, é uma empresa assim, assado, tal. Eu vou dar uma entrevista de mini saia com a unha grande, descabelada, sem maquiagem. Porque eu tenho conteúdo. Pode ir, gente. Mas você tem que arcar com a consequência. Com quem você vai conversar? Quem que vai te entrevistar? A pessoa quer ver isso? Então sempre tem que pensar, não é só sobre você, a comunicação é sobre o outro. O que eu falo, mas como ele escuta. Esse é o ponto, gente. A comunicação, falar é fácil. Mas como você está recebendo a informação que eu estou falando? Você está entendendo o que eu quero te dizer? Por isso que na rede social, e isso a gente conversa muito em aula, quais são os públicos que eu quero atingir. Que você quer, porque às vezes também... Exatamente. E qual a forma que eu tenho, a forma de linguagem que eu tenho que atingir? Tem que ser uma forma extremamente técnica? Depende do público que eu quero. Se for uma aula, se for um vídeo para circular entre técnicos, né? Entre médicos, entre alunos, pode ser. Você fala, não, isso aqui eu quero atingir as mães dos meus pacientes. Aí não pode ser técnico. Então é sobre isso. Para quem é? Por que tem gente que viraliza? Por que tem gente que fez sucesso aqui, fez sucesso acolá? Ela foi exatamente naquele ponto. Não sei se todo mundo está assistindo aqui
vai conhecer o Silvio Santos, que foi o maior comunicador que a gente teve na Sim. TV brasileira. Por que que ele atingia? Porque ele mediu, ele falou, eu vou num público que não tem tanto poder aquisitivo, é uma massa, eu vou nessa massa, então eu vou falar como? De fácil, ele falava uma linguagem fácil, uma linguagem popular, e ele fazia o papel daquele público, olha que bacana. Então ele estava em algum lugar, alguém falava assim para ele, eu vou para o Espírito Santo, vou para a capital do Espírito Santo. Ele mesmo sabendo, ele fazia, você vai para a capital do Espírito Santo? E qual é a capital do Espírito Santo, então? Porque ele sabia que o público dele podia não saber que era Vitória. É isso. Então, por que ele virou um fenômeno? Porque ele sabia com quem ele estava falando. Ele tinha escutativa, né? Era um gênio. Entendeu? E aí ele viajava, ele ficava lá em Miami, via tudo, ele trazia para cá o quê? O que o brasileiro que ele comunicava queria assistir. Então, o que ele fazia? Ele observava e ouvia com maestria para quem ele se comunicava, como ele se comunicava. Então, é sobre isso. Ele falava bem? Falava bem pro público dele. Pro público que dele. ele queria. Entendeu? É Então, isso, pra quem ele gente, queria parece atingir. louco, né? Mas Não. o menos é mais, é o simples. Fale com clareza, saiba sobre o seu tema. Se você for dar uma entrevista, uma palestra, para quem é aluno da Carol e vai ter que apresentar TCC, ou vai para residência, ou vai passar por entrevista em hospitais, planeja o que você vai falar, se prepara, treina na frente do espelho, grava no celular 300 vezes, fica se assistindo, põe a mão, tira a mão, põe a mão para trás, põe caneta na boca, põe tudo, faz de tudo, tem um monte de dica boa. Mas esteja preparado, porque isso vai te dar uma confiança Imensa. para quando você começar com as suas consultas, você fala, poxa vida. Era sobre isso que eu ia te perguntar agora. Como treinar desde a faculdade essa questão dos novos profissionais ou dos estudantes de medicina? Como já fazer esse treinamento? E é mais ou menos isso que você falou, né? É isso. Quem tem oportunidade de já fazer residência, primeiro faz a residência, depois faz especialização, né? O médico é melhor. Não tem uma regra, mas é mais ou menos isso. Já treina. Se você está acompanhando um outro médico, observa como ele se porta, vê como ele trata o paciente. Tenta também interagir, ouvir o paciente, exercita isso, fala, como é que eu me colocaria ali? Como é que eu falaria nesse caso? É interessante falar isso, porque hoje a maioria das faculdades de medicina, principalmente, elas já começam com prática desde muito cedo, né, Kate? Isso é importantíssimo. Muito. Eu acho que é super importante até para ele começar. Muito. E assim, se você tem um professor, se você tem um profissional de saúde, que você olha para ele e fala assim, poxa, eu queria ser como ele. Realmente faz isso que a Kate falou, observa ele, siga mais ele, presta atenção nos pequenos atos, da forma como ele fala, do jeito que ele explica um diagnóstico para o paciente, do jeito que ele explica uma notícia triste ou uma notícia, né, enfim, mais difícil, mais fácil, enfim, mas siga esses exemplos e comece a criar você, a sua persona, né, profissional seu da saúde, estilo, né? criar esse seu estilo, porque é por aí, né? E a questão da timidez? Aqueles alunos que são extremamente tímidos e eles escolheram uma profissão no qual precisa ter relação com pessoas. É mais difícil, né? Essa questão da timidez, ela normalmente, quem é tímido, ele consegue falar no 1 para 1 super tranquilo. Então, se ele tiver um consultório, ele vai conseguir ali tratar bem com o seu paciente. Pode não ser um médico que vá dar aulas, pode ser um médico que não vá dar palestras, porque essa coisa de muita gente, o falar em público para muitas pessoas, pode ser que ele não consiga. Então vai ser um médico que vai ser mais estudioso, sabe, ele com ele mesmo, desenvolve os conteúdos da mesma forma, mas ele vai ser melhor no 1 para 1 ali, no paciente, e tá tudo bem, gente, a gente precisa dos dois. Agora, se você é tímido e tem necessidade de falar, quer dar palestra, aí você tem que fazer aula comigo. Mas isso mesmo, eu super indico. Você tem que treinar, porque aí você vai ter que treinar. Porque o medo é controlável e oratório é treino. Ai, mas eu tenho muito medo, eu não consigo apresentar meu TCC. Todo mundo passou por isso. Nossa, aquele frio na barriga. Todo mundo em todas as faculdades, quer dizer, não tem problema. Então você treina, porque o medo é a insegurança de errar em público. Então, na verdade, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. E ter embasamento, estude aquele tema, né? Porque se você preparado, você tem que estar preparado. Se você é mais tímido, se você tem medo, mais cauteloso, enfim, estude talvez mais até do que você acha, porque a segurança no tema também te dá mais força para você encarar aquele desafio, né? Quer ver um exemplo bom?
Ela falou que ela ia me entrevistar no podcast. Você se preparou? Muito, Você treinou? muito. Então, é isso. Ela já entrevistou outras pessoas, mas quando ela falou, gente, vai minha teacher, eu vou treinar. Por quê? Porque ela quer ter segurança sobre o que ela vai me perguntar. Apesar de ser um tema de medicina, oratória, comunicação, que a gente sempre conversa, quanto mais segura ela tá para falar sobre o tema, ou você, se for estudar, melhor você se porta, maior credibilidade. E outra, não fica nervoso, porque a pessoa acaba ficando muito nervosa e o nervosismo faz você perder oportunidades. Excelente Faz dica. perder oportunidade. Você, eu não vou me inscrever para aquela vaga porque eu tenho que dar entrevista pro gestor da Santa Casa de Santo. O que tem? Você vai se preparar. Se a vaga é para alguma coisa que você atinge, qual é o problema você conversar com? E a pessoa já dá um passo atrás porque ela já tem um medo de uma coisa que ela nem sabe. É o famoso medo do desconhecido. E, poxa, e pode ser uma carreira assim então, de sucesso. Calma, né? Entendeu? Do outro lado tá uma pessoa que também precisa dos seus afazeres, precisa da sua expertise. Então, gente, sem nervoso. Eu acho que todo mundo gostou. E agora, pra gente fechar aí com chave de ouro, assim, se você pudesse dar um conselho para a comunicação para os nossos estudantes ou para as pessoas da área da saúde que estão assistindo a gente, um único conselho, uma dica assim que você pudesse fechar todo esse papo que a gente teve aqui. Saber ouvir. Porque se você não souber, nós falamos bastante aqui. Sim. Se você não souber ouvir, você não vai se comunicar bem. Porque quando você ouve, você entende quem é seu público. Para eu falar bem com aquele público, eu preciso saber de quem eu estou falando. Então, se você é um médico, você vai fazer uma anamnese. Eu, como jornalista e psicólogos, fazemos o rapport. Sim. Então, você tem que ouvir, entender. Sei tudo o que está acontecendo ali? Aí é a minha hora de falar. Falar bem não é falar muito. Falar bem é falar na hora certa, oportunamente, coisas acertadas e com o objetivo de ser eficiente. Acho que é isso, você tem que ser eficiente. E para isso, Carol, você precisa conhecer. Por que a gente fala e dá bronca tão bem em filho? Porque a gente conhece. Porque a gente conhece. Você vai lá, vem cá. Pronto. O bicho já pegou, né? Eles vem cá, senta aqui. Eles já sabem. Porque eles você já conhece. Sabem. Pariu, você fez crer, né? Você tá ali, você conhece tudo. Então, quanto mais a gente sabe sobre o nosso público, seja ele qual for, pela internet, se forem alunos, se for numa entrevista, se for quando você começar a atender, quanto mais você sabe sobre o seu ponto B, melhor você se comunica. É isso. É um prazer ter você aqui. Tomara que quem esteja assistindo tenha, aprendido pra caramba como eu a cada dia que eu estou com Candice e assisto as palestras delas nas minhas aulas particulares. É um diferencial para a comunicação. Uma comunicação, como a gente falou, na nossa relação médico-paciente, dando aula, apresentando o trabalho, indo em rádio, em entrevista de jornal, que isso é a rotina do nosso dia a dia de trabalho. Mais uma vez, muito obrigada, Candice. E, por favor, sigam as nossas redes sociais de Candice e meu. Curtam aqui nosso canal e passem para frente essas informações. Por favor, Candice, fala a sua rede social, por favor. Minha rede social é @celebrante_Candice Latessa, porque eu também celebro casamentos. Então, vocês que estão aí acabando a faculdade vão se casar. Aliás, eu caso muita médica, viu? Olha eu caso só. muita médica, mediquinho, são todos na minha lista. E é isso, gente. Eu coloco muitas dicas lá, inclusive sobre português, que é muito importante falar bem e falar corretamente. Tem bastante coisa interessante. Exato. Muito, muito obrigada. Obrigada, Candice.